Boa noite para todos. Esse é o programa Militão e Militão aqui pela TV CNT. Um abraço para o Paulo e para o Haroldo do Shopping Quintino, também do Armazém da Moda, né? Que estão a toda com uma grande promoção que o Shopping Quintino fará a partir de amanhã, né? Quinta-feira. Todas as lojas com até 60% de desconto. Uma excelente oportunidade de se aquecer nesse inverno, hein? A promoção vai até sábado. Realmente o Shopping Quintino e o Armazém da Moda têm iniciativas fantásticas aqui. E o Paulo e Haroldo Garcia, né? Sempre com iniciativas bacanas. Então você que ouviu, aproveite, vá até lá e confira essa grande promoção do Shopping Quintino. E que tal jogar pôquer hoje? Você que gosta de jogar pôquer ou quer aprender essa modalidade, vá ao Red Queens. Aberto de segunda a sábado, exceto às quartas-feiras, o Red Queens é um espaço adequado para você se divertir e aprender com os melhores jogadores de pôquer. Você ainda pode participar de torneios com premiação em dinheiro. Red Queens, na Avenida Santos Dumont, 1780. E olha, quando o assunto é estacionamento, conte com o Stacenter Parking. A Stacenter é especialista na administração de estacionamentos em diversos segmentos, oferecendo uma solução ideal para cada tipo de negócio. Por trás desse posicionamento, existe um grande investimento em pesquisa, logística, estudo de fluxo, tecnologia de última geração, organização e, acima de tudo, na gestão de pessoas, visando sempre o atendimento ao cliente. A Stacenter oferece segurança, não apenas para o carro estacionado, mas principalmente ao consumidor. Se você quiser saber mais, acesse www.stacenter.com. Stacenter Parking, especialista no que faz. E agora vamos bater um papo aqui no programa Militão e Militão com o advogado, professor universitário, Dr. André Cunha, presidente do Simpro, né, o Sindicato dos Professores e Profissionais das Escolas Particulares de Londrina e região. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bom, Marcelo. É um prazer estar novamente no teu programa. Conta pra gente, vamos começar falando de algo que vocês já consolidaram, que foi a campanha salarial. Como é que foi? A campanha salarial é um momento bastante importante para o sindicato. Ele começa em novembro, porque, por exemplo, as escolas do Sistema S, né, SESI, SESC, já no mês de novembro nós negociamos os reajustes. Isso se estende até pelo menos o mês de março, que é a data base do último sindicato patronal que o Simpro tem relação, que é o Sinep. Então, é um período bastante conturbado, né, do sindicato, muito importante. E esse ano foi, em função dessas situações exógenas, a relação de trabalho do professor e do auxiliar, que é a questão da economia do país e tal, foi uma negociação bastante difícil. Nós tivemos avanços expressivos em praticamente todas as nossas esferas de atuação e em outros aspectos foi bastante conturbado no sentido de que houve mobilização, principalmente na base do Sinep, as pessoas devem ter acompanhado o Simpro na frente de algumas escolas, professores mobilizados. Mas o que é mais importante, Marcelo, a gente conseguiu mais uma vez levar para a comunidade, para a sociedade, né, de Londrina e da região, a necessidade de fazer uma reflexão sobre a relação entre a escola e o seu profissional, a necessidade da sua valorização e desmistificar a ideia de que todo mundo está muito satisfeito, que o salário é bastante interessante. Ao contrário, eu acho que o Simpro tem esse papel também, né? Independentemente de avançar ou não, é levar para a comunidade assim, olha, a educação privada precisa ser olhada com um olhar crítico, um olhar se as pessoas estão satisfeitas ou não, para que se construa um bom ambiente de trabalho, porque educação se faz com o ambiente de trabalho, né? É verdade. E agora o Simpro se dedica a alguns cursos voltados para professores e auxiliares, né? Essa faz parte da tradição do nosso calendário, né, de atividades, depois da campanha salarial, iniciar os cursos de formação. O Simpro já formou mais de 1.000 professores em vários cursos de formação. Então nós estamos com um curso de formação em educação e um curso de contação de história. Esse na cidade de Apucarana. O Simpro tem uma base regional. Certo. Então nós estamos já levando esses cursos para cidades como Apucarana, depois levamos a Cornélio Procópio, até Ibaiti. E com um número muito grande de interessados, né? Só esse curso de Londrina, de educação, durante 3 dias de abertura de inscrição, nós tivemos mais de 120 interessados, né? Então devem começar agora no início do mês de julho, e vão se formar lá em outubro. Já é uma tradição, inclusive, durante o baile do Dia do Professor, lá em outubro, recebe o diploma e mais uma formação interessante. É interessante, né? E o centro de especialidades, que foi uma ideia que vocês tiveram lá no Simpro, como é que ele está? Está indo muito bem, né? As especialidades
tem se desenvolvido de maneira bastante profícua, né? Nós temos lá a psicologia, a fonoaudiologia, nós temos a odontologia, né? Fisioterapia, e agora nós vamos ter nutrição. Começou há praticamente um mês, profissionais de nutrição dando, né, consultas aos nossos filiados, né? E nutrição é uma coisa que todo mundo precisa, né? É verdade. Começar pelo presidente, que eu sou o case lá do tipo de especialidades, né? Vamos lá, vamos vencer essa luta. E quem que tem direito a esse atendimento? Todos os filiados do Simpro, tanto os filiados plenos, que são profissionais que estão na base, como os convênios. Tem muita gente hoje, Marcelo, que procura o Simpro, se filia ao Simpro, pelas situações que o Simpro proporciona. Ele não precisa ser necessariamente professor, nem trabalhar numa escola. Certo. Ou trabalhou, ou foi professor, mas quer continuar ligado ao Simpro em função dos seus convênios. Então ele tem acesso ao Simpro Especialidade, ao Plano de Saúde, ao Simpro Campestre. Então são uma série um arcabouço de situações de vida, de cultura e de saúde que o Simpro proporciona a todo mundo. Então, aí agenda consulta? Agenda consulta diretamente no Simpro Especialidade, tem profissionais especializados lá do Simpro para esse agendamento, e recebe a consulta com um profissional de sua escolha, são vários profissionais de cada especialidade, e aí se o tratamento persistir, se prolongar, e aí você pode construir com o profissional uma agenda subsidiada de consultas. Maravilha, hein? Agora nós vamos ter um evento relacionado aos eventos juninos no Simpro. É verdade, né? O Simpro já desenvolve há bastante tempo essa festa, a gente deu o nome de Noite do Lampião, já é tradição. Lampião não por causa do cangaceiro, é porque a iluminação é realmente de lampião, né? E vai ser no Simpro Campestre, né? No nosso Facebook do Simpro já tem o convite. Então tentando criar todo um ambiente tradicional da festa junina, né? Ter fogueira, barracas típicas, brincadeiras organizadas e subsidiadas pelo Simpro, e também a oportunidade do filiado levar. Eu até sugeri o seguinte: os homens levam salgado, as mulheres levam um prato de doce. Aí se faz uma grande mesa, né, além das coisas que o Simpro vai proporcionar, quentão, cachorro-quente, essas coisas, para passar uma noite, né, um final de tarde, uma noite agradável lá, acendendo a fogueira, cantando músicas e dançando. A fogueira é uma boa, que vai estar frio, né? Vai estar frio, é verdade. Até recomendo, se quem quiser levar pinhão, né, que as pessoas não sabem que o pinhão assado na brasa é uma delícia. É, né? Verdade. É excelente. Quentão, pinhão. Fogueira e boa música. Opa, vai ter música também? Vai ter música, vai ter sanfoneiro, vai ter todo o aparato para isso. Aliás, falando lá da sede campestre, tem uma novidade gastronômica lá, né? Conta pra gente. Nós terminamos, né, no início do mês de maio, o restaurante Cantina do Simpro Campestre, né? E fizemos, né, uma prospecção na cidade e estamos fechando, né, praticamente fechado, um convênio com um restaurante conhecido da cidade, que é o Galpão da Costela. Então eles vão desenvolver durante os finais de semana atividades gastronômicas, focadas nesse ramo deles, né, e durante a semana e nos finais de semana a cantina também do Simpro Campestre será executada por eles, né? Até em movimento na semana lá também. Até assim, porque o campo já está com a iluminação pronta, o pessoal do futebol, né? Depois do futebol, né? Gastou muita energia, quer comer alguma coisinha, aquela sede, né? Então vai ter essa estrutura toda para eles. Para atender lá. E para quem não sabe, é claro, agora está frio, mas tem piscina aquecida lá? Tem, nós temos uma piscina térmica de 100 metros quadrados, que já tá funcionando para proporcionar até nos dias de frio o uso, né? Mas ao todo são quantas piscinas? São 5 piscinas, Marcelo. Bastante coisa, hein? Nós temos mais de 1.000 metros quadrados de lâmina d'água de piscinas prontas para uso. Então se der lá 1.000, 2.000 pessoas, tem piscina para todo mundo. Nós tivemos agora, no mês de maio, o TPM, o Tudo para as Mulheres, que é uma festa tradicional, né? Certo. As piscinas ficaram cheias, tinha acho que umas 500, 600 mulheres, as piscinas não chegou nem na metade da capacidade delas. Foi bonito, fizeram aula de hidroginástica, foi bem legal. Não é brincadeira, não. O sindicato hoje tem 5.000 filiados, né, Marcelo? É bastante gente, hein? É o maior sindicato de educação privada do Paraná já, né, em número de filiados. Então, qualquer coisa que a gente faça hoje para proporcionar para a base uma atividade, isso gera um retorno, né, muito grande de número de pessoas, então a gente tem que estar preparado para isso. Mas além de ser filiado, a pessoa pode se sindicalizar? Não, os filiados já são sindicalizados. Né? Então, a pessoa que não é da base, vamos dizer assim, eu sou uma pessoa que não dou aula, eu quero me filiar ao Simpro, eu me torno, a gente chama isso de sócio convênio, e tem todos os direitos do sócio pleno.
O único direito que ele não tem estatutariamente é votar e ser votado, mas ele pode usufruir das instalações do sindicato, né, dos benefícios, dos convênios. Nós temos um convênio com uma empresa nacional que você permite convênios na compra de passagem aérea, hotéis. São mais de 5 mil estabelecimentos conveniados que o Simpro tem essa possibilidade. E nós estamos fazendo uma gestão, Marcelo, aí é primeira mão para o teu programa, né? Nós estamos já em conversação com o Sistema S para proporcionar ao filiado do Simpro o acesso a todas as instalações do Sistema S no Brasil. Então, por exemplo, não sei se você conhece o hotel do SESI lá em Poconé, que é um lugar no Mato Grosso maravilhoso para você fazer um safari fotográfico no Pantanal. Então, nós estamos praticamente fechados para, dentro de pouco tempo, o filiado do Simpro pode ir, por exemplo, usar esses hotéis do SESI, que são subsidiados, e a partir daí a gente vai construir uma rede nacional de convênios. É um convênio, mas na verdade é uma grande parceria, né? Uma grande parceria, tá certo, é bacana, hein? E em outubro, está muito longe, mas a festa, o baile mudou, vai mudar de lugar. Vai mudar de lugar, porque tradicionalmente nós fazíamos uma festa para 400, 450 pessoas. Mas como eu lhe disse, como o sindicato cresceu muito, não há mais espaço, né, nos buffets. Então, esse ano vai ser lá na Sociedade Rural, né, no salão, né, um salão nobre da Sociedade Rural. Devemos fazer uma festa para 800 pessoas, né? Dia do professor e do auxiliar. Praticamente dobrando aí. Praticamente dobrando. Daqui a pouco não vai ter em Londrina, 2.000 pessoas vai dar daqui uns anos. Eu acho que aí nós vamos ter que fracionar, né? Fazer uma festa talvez no Simpro Campestre, né? Começar a fracionar um pouco. A diretoria tem que ir nas duas, não pode... Tem o festival de música, viu, Marcelo? Que a gente Vocês vão de novo patrocinar. A gente sempre está auxiliando, até gostaria de lembrar a comunidade da importância do festival de música esse ano, né? Começamos já os preparativos, então o Simpro auxilia como patrocinador master, né? E também a gente acomoda alunos que vêm para Londrina nas instalações do Simpro. A gente a gente precisa realmente ajudar esse projeto de música em Londrina, que é muito importante. É em julho, né? É em julho, e o Marcos de Almeida, que é o diretor artístico, parece que ele está querendo criar também um fracionamento para outubro, né? Esse projeto, semana que vem, ele deve estar definindo isso. Mas, de qualquer maneira, as pessoas têm que participar. Londrina é uma referência nessa questão do festival de música, né? E nós temos professores de música no Simpro, a gente sabe da importância da formação musical na construção da personalidade, né? Então a gente também está apoiando e pede à comunidade que nos auxilie nisso. Presidente André Cunha, obrigado, grande abraço para você, sucesso lá. Obrigado, Marcelo, um abraço. Viu? Ok, já tem mais programa Militão e Militão. Para você nunca perder o romantismo do início do namoro. Desliga você. Não, desliga você. Para que o seu amor supere as distâncias. Alô? Tudo bem? E todas as dificuldades se tornem oportunidades para comprovar o seu amor. Super Pré Sercontel. Com apenas uma recarga, você fala à vontade para qualquer operadora local, fixa e celular por 1 ano. Dia dos Namorados, Super Pré Sercontel. A Sanepar foi eleita a melhor companhia de saneamento do Brasil em 2015. Agora, acaba de sair o ranking de saneamento das maiores cidades do país, onde o Paraná aparece em destaque. 5 cidades paranaenses estão entre as 20 com o melhor saneamento do país. E Curitiba é a primeira entre as capitais. O resultado reflete os investimentos do governo do estado nos últimos 5 anos. A Sanepar oferece água tratada em 100% dos municípios que atende. E na coleta e tratamento de esgoto, os números da Sanepar estão muito acima da média nacional. As obras para melhorar ainda mais a qualidade dos serviços não param, com previsão de novo recorde de investimentos este ano. Isso mostra que investir em saneamento é uma prioridade do governo do estado. Com esse apoio e o trabalho sério dos seus funcionários, a Sanepar oferece mais saúde e qualidade de vida aos paranaenses. Governo do Paraná. Sanepar. Ok, de volta com o programa Militão e Militão. Olha, Londrina vai sediar, de 12 a 15 de junho, a terceira feira de calçados, confecções e acessórios do norte do Paraná, no centro de eventos. E quem vai estar lá presente é o Ciro da Moda, né? Muito tradicional aqui, né? Que vai expor mais de 30 marcas, né? Destacando a Baiuna, Pura Raça, Bad Boy e Silver Fox.
O Círculo da Moda realmente é consolidado e atrai gente que compra no atacado de mais de 200 cidades do Paraná, interior de São Paulo e Mato Grosso do Sul. É bacana. Você, inclusive, vai conhecer o Círculo da Moda, que é um espaço muito interessante aqui em Londrina. Fique com a dica de inglês do pessoal da FD English. Vamos falar hoje sobre os títulos Mr., Mrs. e Miss. Para homens casados e não casados, usamos Mr. Para mulheres, Mrs. para mulher casada e Miss para mulher não casada. O mais importante é que os títulos são com o sobrenome da pessoa e não com o primeiro nome. Por exemplo, Mr. Obama E não Mr. Barack. ou Mrs. Obama. E não Mrs. Michelle. Para chamar professores do primário e do ensino médio, usamos Mr. e Mrs. mais o sobrenome. E na universidade, Professor e o sobrenome. Essa foi a dica de inglês com a FD English. E agora vamos conversar com os advogados Leonardo Pereira Gonçalves e Lodiberto Gonçalves, da Gonçalves e Vieira Advocacia, que sempre trazem aqui ao programa temas muito interessantes. Boa noite, doutor Leonardo. Tudo bem? Tranquilo? Boa noite, Marcelo. Tudo bem e você? Doutor Lodiberto, como vai? Tudo bem, Marcelo. Boa noite a você, aos nossos telespectadores. O bate-papo a gente começa com o doutor Leonardo Pereira Gonçalves, que vem falar hoje sobre dano moral na Justiça do Trabalho. Explica pra gente, doutor Leonardo, como que se caracteriza o dano moral no âmbito da Justiça do Trabalho? Bom, o dano moral na Justiça do Trabalho é até um pouco difícil de caracterizar. Tem alguns casos bem extremos que têm a atenção do judiciário e que realmente tem uma efetiva condenação do empregador. Mas esses casos são caracterizados por casos que ou o empregado sofreu algum dano físico ou um dano à honra dele, né, no ambiente de trabalho, ou quando ele, por exemplo, trabalha no ambiente de trabalho que é inseguro para a saúde dele, né? E são esses casos que realmente têm levado o judiciário a repensar essas relações de trabalho, né? E tocar em frente com novas jurisprudências, né? E, doutor Leonardo, quais que são as situações mais corriqueiras para caracterizar o dano moral no ambiente de trabalho? Bom, acho que pelo que a gente tem analisado na jurisprudência, Marcelo, acho que a campeã é de banco, né? Banco tem se destacado nessa questão do dano moral pela excessiva cobrança de batimento de metas, né? De venda de serviços financeiros, né? Existem vários casos que, por exemplo, o empregado que trabalha no banco é obrigado a até autorizar serviços que não foram autorizados pelo cliente, e isso pode gerar um dano moral para o banco, né? Pagamento de dano moral em decorrência disso aí. Outros casos, por exemplo, também é a questão de venda casada. Por exemplo, o cara vai vender um empréstimo e aí tem que vender um seguro junto. Muito comum, né? Muito comum, direto isso acontece, né? Até os telespectadores têm que ficar espertos nisso, por quê? Porque essa venda casada ela é proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. E o empregado é obrigado a fazer isso pela determinação do empregador, né? Do banco, no caso. Um exemplo que a gente tem lá do nosso escritório mesmo, era uma empresa financeira, e eles tinham que vender os empréstimos, né? Certo. E tinha a meta diária e a meta mensal. E aí na meta diária eles estabeleciam um horário dentro da jornada de trabalho e colocavam um despertador lá. Então toda hora que despertava tinha que estar batida a meta daquele horário. Senão, então você imagina, de hora em hora... absurdo, né? De hora em hora o cliente está lá ou o empregado está lá e fica preocupado com aquele relógio que está batendo, né? Então é uma situação bem complicada, né? Em relação a isso aí. Vistoria nas coisas do empregado também pode gerar dano moral? Pode. Tem muita empresa, né, principalmente mercado, que eles pegam e fazem uma vistoria nas coisas do empregado que ele vai entrar e sai da empresa. Teve um caso também de um mercado, que a gente viu na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que ele etiquetava as coisas do funcionário. Ah, é? Então o funcionário chegava lá, colocava as coisas na sacola, etiquetava e só podia pegar depois do final, né, da jornada de trabalho. A demissão por justa causa, por exemplo, quando entrou com a ação trabalhista, teve um caso também de um banco
no Brasil que uma funcionária recebeu uma indenização de R$600 mil, porque ela foi demitida por ter entrado com uma ação trabalhista contra o banco. Ainda empregada, é isso? Ainda empregada. Na Justiça do Trabalho é permitido você entrar. Você pode entrar com ação em qualquer momento, né? Mesmo estando trabalhando, você pode entrar com ação trabalhista para reivindicar um direito. Até é importante o telespectador notar isso, por quê? Porque a prescrição na Justiça do Trabalho é de 5 anos. Então, se você trabalhou 10 anos numa empresa, você só vai conseguir pegar os últimos 5 anos do que você de antes da ação trabalhista. Os outros 5 anos anteriores não vai conseguir. Então, o empregado tem esse direito de entrar com a ação trabalhista enquanto ainda está trabalhando, para garantir seus direitos, né? E aqui, até você já falou sobre isso, ambiente de trabalho que gere risco e acidente de trabalho que gere perda da capacidade ou gere dano estético, também pode dar em dano moral. Dá, tem empresas que não cuidam do ambiente, por exemplo, empresa que trabalha com caldeira e não dá manutenção, ou não compra o equipamento de proteção individual para o empregado. Tudo isso gera um dano moral. Por quê? Porque está gerando um risco iminente, né, da saúde do empregado, né? Então, as empresas têm que se atentar a isso também. Outra coisa, doutor Leonardo, é a questão, né, vamos falar assim, do tal do bullying, né? Chacota pelos colegas de trabalho. Aí o que o empregador tem que fazer para escapar de um dano moral? O empregador tem que intervir, né? Quando ele verifica uma situação dessa dentro da empresa dele, ele tem que intervir para resguardar a honra do empregado dele. Porque se o empregado virou um motivo de chacota na empresa, quem tem o poder diretivo dentro da empresa de intervir e poder, talvez, dar uma situação melhor para ele é o empregador, né? Ele não deve admitir esse tipo de coisa, porque às vezes a gente vê que existe muita omissão do empregador nesse tipo de caso. E isso também pode gerar um dano moral, essa omissão. E por fim aqui uma coisa curiosa, namoro no ambiente do trabalho. Explica isso, como é que isso gera dano moral? Existem empresas que proíbem o namoro dentro do ambiente de trabalho e ainda entendem que isso é uma causa de demissão por justa causa ou sem justa causa. Se o empregado souber justificar na Justiça do Trabalho que ele foi demitido porque estava namorando uma colega de trabalho, etc., ele pode condenar a empresa por uma demissão discriminatória, que nós chamamos, né? Porque pela lei você pode namorar qualquer pessoa do seu ambiente de trabalho, desde que isso não atrapalhe as suas funções, né? Exercer as suas funções dentro da empresa. E a empresa não pode proibir esse tipo de prática, né? Mas muita empresa faz isso. Muito bem. Agora vamos bater um papo com o Dr. Loriberto Gonçalves, que traz um tema bastante interessante também, o Código de Defesa do Consumidor e o comércio eletrônico, né? Doutor Loriberto, o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao comércio eletrônico ou não? O Código de Defesa do Consumidor teve, quando ele foi colocado em vigor, ele não previa, porque já faz muito tempo, né, nem existia o comércio eletrônico. É verdade. Mas depois foi adicionado um decreto prevendo isso, mas um decreto assim de forma bastante genérica, que inclusive na época não previa sequer o direito de arrependimento, né? Então, mas o comércio eletrônico ele é regulamentado pelo CDC. E o direito de arrependimento, no seu entender, continua sendo importante e deveria ser resguardado? O direito ao arrependimento, atualmente, ele não tem o mesmo peso que teria, por exemplo, há uma década atrás, quando tinha poucas informações a respeito do produto, Marcelo. Então, hoje ele tem uma gradação menor, né? Ele tem um significado menor. Então, por esse motivo que você acha que tem que ser... Como é que você diria? Eu diria o seguinte, que o que acontece com o direito do arrependimento hoje? Tem muitas informações na internet. Né? Então, por exemplo, só um exemplo prático. Ontem mesmo eu e meu filho estávamos vendo aí uma parafusadeira, aquela que vai e volta, com energia 12 volts. Na internet. Na internet. Então, a gente viu até como que opera, como carrega, tudo isso tudo antes de comprar. Então, como é que eu vou me arrepender se está ali no visual, né? Você vê ali. E tem, por exemplo, canais que fazem vendas de joias, que eles colocam uma câmera
tão boa que você vê até os poros da menina que está expondo a chora. Então, vê tudo. Então, como é que a pessoa vai falar, não é isso, eu me arrependi. Diferente, Marcelo, de produto com defeito. Isso é uma outra situação, aí não é arrependimento. Aí o produto vem, o vendedor ele tem a obrigação de receber o produto de volta e dar um produto nas condições de funcionamento 100% perfeitas. Né? Mas, doutor Oliberto, mesmo assim, com todas as informações na internet, o consumidor se arrepender, como é que ele deve proceder? A jurisprudência acata, desde que o que acontece às vezes é que a pessoa usa desse direito abusivamente. Então, tem alguns requisitos, a jurisprudência admite, a justiça admite e tal e tudo mais. Mas tem que ser alguns requisitos têm que ser preenchidos. Por exemplo, o arrependimento ele tem que ser quase de imediato. Né? Se não for imediato, ele não caracteriza. E tem outras formas também, é tão regulamentado que algumas empresas elas usam o próprio direito de arrependimento como marketing. Já coloca, se você não ficar satisfeito, pode devolver em até 7 dias, que é o que normalmente é usual. Né? Então, doutor Alberto, pode haver o arrependimento e a operadora ainda assim debitar todo o valor da compra? Não é muito normal, mas não é usual, mas pode acontecer. Às vezes normalmente não devolve, não. Não, eu digo assim, não é muito usual de acontecer, de debitar indevidamente. Nós estamos falando assim, a pessoa já fez tudo, preencheu tudo, se arrependeu. Aí, o que acontece? A operadora não devolveu o dinheiro. Pode acontecer às vezes. E de quem é a responsabilidade nesse caso? A responsabilidade eu entendo que seria, nesse caso, exclusivamente da operadora de cartões de crédito, que usualmente, a grande maioria dos consumidores utilizam deste meio para pagamento de compras na internet. E para solucionar isso, tem que ir à justiça, não? Sem sombra de dúvida. Se tiver esse problema, depois de muito desgaste, né, e ouvir daquelas musiquinhas lá do aquilo lá é terrível, aí vai ter que ingressar na justiça, porque não vai ter outra possibilidade. Né? Bom, já estamos em cima aqui. E uma última pergunta aqui. Na prática, a compra por internet pode ser mais complicada que a compra na loja física, doutor Oliberto? Não deveria, né? Ou seja, colocado tudo para ter mais facilidades, mas realmente, às vezes, a compra na internet ela vai demandar algumas medidas do consumidor em caso de problema maiores do que se fosse até na compra da loja física. Né? Agora, é importante, Marcelo, não sei se dá para um segundinho e falar uma coisa importante. Acho que importantíssimo é quando a pessoa for comprar, obedecer alguns requisitos, que é a compra consciente. É necessário? Né? Aquilo realmente é fundamental? Está dentro do orçamento? E mais importante ainda, Marcelo, quando comprar, não comprar pela emoção, comprar pelo cérebro. Eu nunca compro alguma coisa na mesma hora. Eu sempre analiso, porque aquelas coisas de última hora, não, é hoje, se você não comprar hoje, não sei o que lá, tal, você já vai fazer uma decisão, tomar uma decisão errada. Fazendo dessa forma, vai ser evitado uma série de problemas. Obrigado, doutor Oliberto. Obrigado, doutor Leonardo. Grande abraço para vocês. Boa noite para todos.